Bom dia, turma. A partir de agora a gente está gravando, tá bom? E vai estar disponibilizado esse vídeo depois do YouTube para os colegas que não tiveram a oportunidade de assistir aqui, assistir lá, tá bom? Conforme a gente já discutiu, só dar uma recapitulada. Hoje a gente tem essas atividades, terminar a revisão, fórum de dúvidas valendo 2 pontos, essas atividades que vocês já enviaram 1,5 ponto, e por fim eu vou colocar o exercício de fixação da semana 17, ok? Então, depois vai estar aqui o exercício de fixação, façam esses exercícios e participem do fórum de dúvidas. As orientações estão aqui, dúvidas é só comentar, tá bom? Então, esses 3 últimos materiais, né, os 5, 6, vou até abrir por aqui, que eu acho que aqui é melhor, que dá para apontar, né? Ao 4 também a gente tem que ver. E esse 7 aqui, deixa eu ver se já é um material novo ou não. Enfim. Vamos seguir aqui a ordem, né? Os princípios elementares da modelagem. Aí depois a gente só vai falar aqui antes da questão dos tipos de banco de dados, né, e suas atribuições. Na verdade, a gente pode falar isso aqui primeiro, antes de falar mesmo a parte aqui desses princípios elementares. E depois a gente vai para a abstração de dados, ok? Essa aula 7, deixa eu só ver se já é alguma coisa, ou se é só a cópia da aula 6. Ah, não. Essa aqui é tipos de dados mesmo da... Isso aqui é igual material 5. Certo? Igual material 5. Só ter paciência com esse cara aqui, porque tá osso. Olha que maravilha. Enfim. Vamos na fé. Eu comentei com vocês na última aula a questão do banco de dados, né, hierárquico e o banco de dados em rede, não foi isso? E o banco de dados relacional, e a gente viu esse exemplo e falou do DBA. Tecnicamente, esse material a gente já até deu uma passada, né, diretamente por ele. Mas o que acontece? Vamos só recapitular isso aqui, que eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento. Olha só, eu tenho então esses tipos de banco de dados relacional, rede e objeto relacional. Quando a gente tem um caso muito específico de um sistema ou uma aplicação que ela exige muito ou é diferenciada, o banco de dados relacional não atende. Então foi projetado esse tipo de banco de dados para poder estar dando subsídio e condições mínimas necessárias para a aplicação rodar em perfeita sintonia, certo? Então, banco de dados objeto relacional são bancos de dados projetados, né, para aplicações específicas, aplicações, conforme vai falar aqui, aplicações, né, de engenharia e manufatura, experimento científico, telecomunicações, tá bom? Aplicações normais, a gente volta para o banco de dados objeto relacional, banco de dados relacional, né, que vão ser coleções de tabelas, cada tabela sendo única, os dados, né, vão estar armazenados nessa tabela, e enfim, tal. Isso aí é o que a gente já vem discutindo, né,
igual aqui o modelo que a gente tem aqui, né? Igual eu falei, cada roxinho desse vai se tornar uma tabela, que é uma entidade. Esses amarelos são os relacionamentos entre as minhas entidades, e cada verde, né, desse aqui será os meus atributos. Eu não sei se eu já mostrei a vocês, mas posso fazer isso agora. Só um instante que está no meu programa aqui, tá? Como que isso se torna, ou como que isso ficaria? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver minha tela. Eu abri conexão aqui. Vocês conseguem ver? Conseguem. Então aqui eu tenho um banco de dados, certo? Eu tenho esse banco de dados que está hospedado em um servidor em algum lugar do mundo, certo? Ele está online. Aqui eu estou porque eu tenho acesso a ele, tá? Então aqui eu tenho algumas informações, certo? Isso aqui é uma base de um sistema, né, de conteúdos. Igual, se vocês olharem colaboradores, se vocês acharem lá, vai ter um site que vai ter essa informação aqui, certo? Conteúdos, a mesma coisa. Empresas, menus, permissões. Então, existe uma estrutura específica, né, dentro do banco de dados. Deixa eu pegar uma conexão aqui, ó, File New Open Connection, pegar uma conexão local, né? Então, dentro dessa base, dentro do meu computador, eu tenho, olha quantas bases de dados, certo? Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, né? Então, essa aqui, né, ainda está no processo de criação, só fiz parte dela. Ou melhor, vamos pegar essa aqui que já tem bastante coisa. Olha só, então, tá vendo cada itemzinho desse aqui? Cada itemzinho desse é uma tabela, que é a representação disso aqui, ó, tá vendo? Cada roxinho desse, no final das contas, vai se tornar uma tabela dessas na base de dados. Isso aqui já é o banco de dados de um sistema, tá bom? Igual, vamos pegar aqui, desculpa, Joyce, deixa eu voltar aqui para ver a sua pergunta. Professor, aquela primeira questão. Aí você apelou, hein, Joyce? Não faz uma cópia, né? Pega lá, lembra da ideia do que você pegou como essência, certo? E reescreve para ir consolidando, tá bom? Evita copiar e colar diretamente, tá bom? Joia. E aí, galera, cada tabela dessa, vamos pegar aqui o título, vou abrir essa tabela. Cada tabela dessa vai ter atributos, que são o quê? Esses carinhas aqui, ó, tá vendo? Os verdinhos. Então, esses verdinhos vão se tornar esses caras aqui, ó. Parece a mesma estrutura, né? Reparem que agora está diferente, tá vendo? ID, nome, pontuação, quantidade. Então, isso aqui são esses carinhas verdinhos aqui, são os atributos. Cada atributo da minha tabela, certo? Se torna uma coluna aqui no meu banco, de fato. E depois eu vou ter registros, vou ter informações, né, a respeito. Igual vou pegar aqui inscrições, por exemplo. São mais de 2.000 inscrições que tem por aqui feitas. Então, isso tudo vão gerando dados que estão se relacionando. Eu tenho relacionamento entre tabelas, por exemplo. Tá vendo isso aqui, ó? Essa coluna, os dados dessa coluna se relacionam com essa tabela, tá bom? Os dados dessa coluna aqui
se relacionam com essa tabela, certo? Então, tem esse processo de relacionamento entre as minhas entidades, que é isso aqui, esses amarelinhos. Aquele relacionamento, vocês vão entender isso melhor. Aí vai ter a questão de cardinalidade. Às vezes, esse cara vai gerar uma outra tabela, dependendo da situação, igual N para M, ou M para M, ou N para M. Isso aí varia de acordo com a literatura, tá bom? Isso aí vocês podem colocar que é um relacionamento de muitos para muitos. Não é igual a 1 ou 0, certo? Então, nesse caso, esse carinha aqui, essa matrícula, esse relacionamento, ele vai se tornar uma terceira tabela. Então, tudo isso a gente vai ver com mais detalhes a partir da prova da outra semana. Aí a gente já vai fechar esse primeiro bimestre, que é esse conteúdo, para a gente começar a ver e praticar isso aí. Então, como eu falei, isso aqui a gente vai conseguir fazer no papel. Vocês podem desenhar isso no papel. Não é igual no computador que você vai arrastando para um lado para o outro, mas é possível a gente poder fazer isso aí, né, enquanto a gente estiver trabalhando na modalidade remota. Aí eu falei a questão do banco de dados, né, o banco de dados em rede e o banco de dados hierárquico, certo? Ah, mas eles são muito próximos. Sim, eles são muito próximos. A questão é, existe uma pequena diferença entre o banco de dados hierárquico e o banco de dados em rede, certo? Olha só, ambos são coleções de registros, né, que estão conectados por meio de links. Então, coleções de registros que são conectados por meio de links. No banco de dados em rede, se vocês olharem a figura, eu posso ter interação com qualquer dado. Então, qualquer conjunto pode se comunicar com qualquer conjunto, porque está em rede. Então, esse pode se comunicar com esse pode se comunicar com esse pode se comunicar com esse. Né? Aqui nesse caso, está assim, né? Este com este com este. Deixa eu ver aqui. Esses dois com esse aqui e aqui embaixo a mesma coisa. A questão é, o banco de dados hierárquico, não. Por ter uma hierarquia, esse cara aqui só pode se comunicar com esse. Então, ele só pode se comunicar com o seu pai, né? Com o seu elemento pai. Esses caras aqui só podem se comunicar com este. Esse cara aqui não pode se comunicar com esse. Ele só pode se comunicar com esse. Então, essa que é a ideia. Você tem uma hierarquia que você só pode comunicar, de fato, com o seu elemento pai. Nesse caso, o elemento pai desse item aqui é a Cecília Taubaté 526, 78, 90. Então, né, esse conjunto se comunica com esse, porque ele é uma herança, vamos dizer assim, desse cara. Esse cara aqui é uma herança desse de cima. No de redes, não. No de redes eu posso comunicar através de link. Então, se eu criar um link entre esses dados, eles podem se comunicar, entendeu? Essa que é a diferença entre o banco de dados hierárquico, que eu preciso seguir a minha hierarquia, respeitando quem é meu pai, quem é meu filho, né? E o meu banco de dados em rede, ele tem essa liberdade de estar indo e vindo de acordo com os links feitos. Não é necessário uma hierarquia para fazer a comunicação. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Eu gostaria que o Adson falasse presente. Rapaz, já tá jogando Valorant. O Gui Costa aí, beleza? O Hugo tá aí também. E Edson, Gisele. Adson. Deixa você comigo. Meu PC não roda isso. Tô sabendo, hein? Não engana não. Quem que é o outro? É o... Eu vou pegar o nome dele aqui para ele falar presente também, que é o Carlos. Fala um oi aí, Carlos. Dá um oi, Carlos.
Outro que está jogando Valorant. Não acredito nisso. Vixe. Vamos administrando isso da melhor forma possível. Ah, Edson, chegou, né? Tem como pausar o jogo? Não sabia não. Que viagem. Tá vendo, galera, como que descobre? Lá no grupo só falando que não, jogar escondido, não sei o quê. Aí na hora que o professor chama, cadê? Os caras não respondem, não. O Carlos está na ranqueada. Isso aí, Henrique. Olha que viagem, rapaz. Os caras tudo querendo estar lá jogando Valorant, em vez de estar aqui. Verdade, Henrique. Tudo cai de pau. Ah, chegou o Carlos. Pausou o jogo lá e veio. Beleza, então. Vamos dar seguimento aqui. Até a Gisele entendeu que você não estava fazendo a atividade que você disse. Mas tudo bem. Olha só, vamos... Esse slide aqui tem um pouquinho mais de texto, então ele é um pouquinho mais pesado, para a gente poder passar ele. Então vamos só passar ele aqui, depois a gente já vai para o 6, que é só uma continuação da questão aqui desse detalhe. Os materiais anteriores eram mais para vocês terem a ideia do que é o banco de dados, e entender o que vocês estariam modelando. A partir de agora a gente já vai estar mais focado na modelagem. Tá bom? Igual a gente viu, eu não vou ficar entrando em muito detalhe, mas é o que a gente viu, isso aqui tudo a gente viu em sala. Modelagem de sistemas, tanto a nível funcional quanto a nível de dados, é um requisito fundamental para a obtenção de produtos de software com maior qualidade e confiabilidade. Então, é extremamente necessário que nós façamos a modelagem antes, porque é algo que vai influenciar diretamente no processo de qualidade, no processo de confiabilidade do sistema, do produto que a gente está desenvolvendo, tá bom? Vou pegar um café aqui. Olha só, então, isso é um diagrama que a gente vai chegar a desenvolver. Mesma coisa lá daqueles quadrinhos, que a gente viu colorido, verdinho, o laranja ou amarelo. Eu tenho as minhas entidades, que são esses retângulos. Então, sempre que vocês verem um retângulo, sempre vai ser representação da entidade, tá bom? Essa entidade, como a gente viu, vai de uma tabela. Esses losangos, às vezes vai ser um triângulo, dependendo do tipo de execução. Isso vai ser o nosso relacionamento, a forma como que essa entidade se relaciona com essa entidade. Temos também, aqui não tem os atributos, reparem que a gente não definiu os atributos de cada entidade, mas aqui a gente tem já a cardinalidade. Vocês lembraram, não sei se vocês lembram, aquele material tinha apenas um número, um número aqui e um número aqui. Aqui já está na forma correta, porque você tem o máximo, sempre o último elemento, e o mínimo. Então você tem um mínimo e um máximo. Isso aí a gente vai entender com calma, tá bom? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Não. Então, olha só, a gente tem que considerar alguns aspectos quando a gente vai fazer o processo de arquitetura de um banco de dados, para garantir eficiência e eficácia dos sistemas. Porque hoje, querendo ou não, tudo são dados que estão se relacionando com os outros. Então, dentro dessas ideias, seja para qualquer sistema que a gente estiver pensando em construir, a gente tem que ter alguns aspectos para poder desenvolver isso aí. Então, esses aspectos
são esses listados aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Esses 3 com este, mais os 2 primeiros. Então, olha só, o meu projeto lógico é isso aqui, né? O meu diagrama, o meu modelo de identidade de relacionamento, né? O MER ou o DER, que a gente vai fazer os dois, tá bom? Ele deve prever a questão do volume de informações armazenadas a curto, médio e longo prazo. Deixa eu mostrar. Lembra aquela base que eu mostrei para vocês? Deixa eu voltar aqui. Vocês lembram desse sisteminha aqui que eu mostrei? Vou mostrar uma coisa que aconteceu real. Olha só. Tá vendo isso aqui? Pessoas. Então são pessoas cadastradas. Olha quantos atributos eu coloquei para pessoas, tá vendo? Então, tem muitos atributos que eu coloquei para pessoa. Isso acabou sobrecarregando, porque eu tenho mais de 1.500 registros dessa tabela. Então, se eu pensar a longo prazo, se em um processo eu tive 1.500 pessoas cadastradas, pode ser que em 20 processos eu tenha, né, beirando aí 17 a 18 mil pessoas cadastradas. Então, a minha tabela ficou muito extensa, ela ficou com muitas colunas. Um banco de dados ele tem que crescer, né, em questão de número de registros, não em colunas. Então, o que eu coloquei em uma tabela só, eu teria que ter dividido em 2 ou 3 tabelas. Certo? E isso, querendo ou não, influenciou um pouco no desempenho. Certo? Então é algo que eu vou ter que corrigir. Mas agora como que eu corrijo já com 1.500 registros? Então já é um trabalho um pouco mais complicado. Então eu tenho que prever essas informações a curto, médio e longo prazo. Cadê? Aqui. Eu tenho que conseguir abstrair, né, ter generalidade e alto grau de abstração, possibilitando a confiabilidade e eficácia no armazenamento de dados, permitindo a utilização de diferentes gerenciadores através de consultas de linguagem personalizada. Então, aqueles dados lá eles têm que ser possíveis ser consultados a partir de um SGDB, a partir de uma linguagem de programação A, B, C, independente. Independente da linguagem que eu estiver utilizando, do programa que eu montei, na linguagem que eu montei meu programa, eu tenho que ser capaz de estar atendendo aquelas, ou acessando aquelas informações. Projeto, né, de uma interface ágil, que vai ser essa rampa ascendente, né, para proporcionar um aprendizado suave ao usuário. Então, eu não posso ficar fazendo algo muito complexo aqui, eu tenho que criar uma estrutura que seja de fácil entendimento, para que o funcionamento da minha aplicação também seja fácil. Eu posso vir criar um monte de relacionamento aqui por esse meio, mas que só vai complicar o fluxo de dados. Então, isso vai estar influenciando, né, na questão da aplicação e, consequentemente, do meu usuário. Compatível com múltiplas plataformas, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que implementar, o meu projeto tem que ser compatível com todas essas plataformas, então eu tenho que modelar o meu banco pensando nisso também. E independência de implantação da interface em relação aos SGDBs, né, que darão condições para as operações. Então, eu tenho que pensar que as minhas bases de dados elas têm que ser muito bem precisas, né? E se um dia eu precisar migrar elas, eu consigo migrar elas de uma plataforma para outra. Claro, existem ajustes a serem feitos, existem todos esses passos, mas eu tenho uma independência, sabe? Eu não estou preso, não estou travado a uma determinada ferramenta. Né? Então aqui tem a questão do mapeamento de referência semântica, né, entre os paradigmas, você está orientado ao objeto, orientado ao evento, programação de aplicativo. Isso aí é as metodologias de desenvolvimento de aplicação. Então também não posso ficar travado a isso. Meu banco tem que ter
condições mínimas para poder estar funcionando nessas plataformas de forma satisfatória, ok? Então a gente viu a questão de arquiteturas, né? Por exemplo, os mainframes, que o mainframe é como se tivesse um grande computador, um computador com alto poder de processamento em um ponto central da empresa, e depois todo mundo fica conectado a esse computador, né? Então, eu tinha esses mainframes que faziam essa execução. Aí depois, já que os preços dos computadores começaram a cair, não precisava ter mais um mainframe. Você tinha um computador grande, que era caro, e todas as estações de trabalho se comunicavam com esse cara. Mas já que os computadores caíram de preço, eles falaram, melhor colocar um computador em cada ponto. Então, começou-se a mudar, né, a estrutura de lógica organizacional das empresas, porque os computadores agora estavam nas estações de trabalho. Eu tinha computadores, né, com evolução, computadores mais potentes que esses mainframes na minha estação de trabalho. Então, foi evoluindo. Então, já tinha poder de processamento ali dentro. Então, a arquitetura cliente-servidor foi desenvolvida para dividir esses ambientes, porque eu tenho um grande número de PCs, de computadores, acessando esse sistema, porque antes era um computador com um sistema e todo mundo acessava, como se fosse um acesso remoto àquele computador, aquele mainframe. Agora não, eu tenho computadores mesmo em cada ponto acessando um serviço. Então eu crio um servidor que vai servir, né? O servidor vai servir para mim em uma determinada ação. Igual, vocês viram que eu fiz a conexão, né? Com um servidor online. Então, tem uma máquina em algum lugar do mundo, eu acho que aqui no Brasil, provavelmente, mas eu não sei dizer onde, que está armazenada aquelas informações. Só que eu consigo acessá-la, porque eu sou um cliente e estou requisitando informação daquele servidor em si. Então, eu consigo compartilhar essa estrutura e, querendo ou não, se eu consigo compartilhar arquivos, impressoras, eu também consigo compartilhar o meu banco de dados. Então, como vocês viram lá naquela figurinha, eu acessei o SGDB, né, vamos dizer assim. Aqui é um programinha que é tipo uma interface, então eu acessei os dados direto do meu banco através do SGDB. Só que qualquer sistema, em qualquer outro lugar, vamos supor, fiz um sistema e armazenei lá na China, um exemplo. O que vai acontecer? Vai estar comum, porque eu estou utilizando, o servidor está disponibilizando os dados, né, para quem tiver, claro, acesso, devido, né, tem senha, então procedimento de segurança, não estou colocando isso em consideração. Mas eles estão, né, com base nesse serviço, eu consigo acessar os dados com o sistema armazenado na China, com outro no Japão, com outro na Coreia, com outro lá na Rússia, enfim, em qualquer lugar, tá bom? Então, essa que é a ideia cliente-servidor. Alguém está servindo e os outros, né, os outros envolvidos estão consumindo tudo que esse servidor está oferecendo. Então, a gente viu questões, né, de plataformas centralizadas. Depois vocês dêem uma revisada nisso, se tiver dúvidas, coloquem lá no chat, no fórum. Sistemas de computação pessoal, que seriam os PC. Banco de dados cliente-servidor, né, que é a questão de você ter um banco de dados, né, num local centralizado, permitindo, né, que o seu sistema que está em outro PC ou em outro servidor também consuma aquela informação. Você pode ter a sua base de dados num servidor, o seu sistema em outro, sem problema nenhum. Muitas empresas acabam fazendo isso por segurança. A questão de tempo vem a questão de velocidade e, querendo ou não, o custo também se torna um pouco maior, porque você vai ter que contratar 2 em vez de 1. Mas isso aí tudo são pontos que vocês têm, que quando, né, você está numa grande empresa,
administrando isso conforme a realidade. Aí aqui a gente chega na questão da abstração de dados, né? O SGDB é composto por uma coleção de arquivos interrelacionados e de um conjunto de programas que permitem ao usuário fazer acesso a este arquivo e modificar os mesmos. Vocês viram, né? Isso aqui em si não é o SGDB, tá? Isso aqui é só uma interface de conexão que eu uso para acessar o SGDB MySQL, tá vendo? Então, esse é um programa que me dá condições de... Cadê? Que me dá condições de estar trabalhando, tá bom? E acessando as minhas bases de dados. Então, isso é o SGDB, né? Que vai ser os dados que estão lá, que eu mostrei para vocês, que estão se interrelacionando, e os programas que eu consigo fazer o acesso. O outro programa que eu gosto de usar também é esse cara aqui, né? Aquela base de dados que eu mostrei lá, essa aqui, eu posso fazer a conexão com ela. Ele demora mais porque ele vai fazer a aquisição ao servidor e depois vai me retornar a resposta. Provavelmente algum erro não foi. Então aqui eu tenho aquela mesma base de dados, certo? Enfim. Então, alguns detalhes, né, aonde eles estão armazenados ou como estão sendo mantidos, ele abstrai. Eu não preciso saber disso. Eu preciso saber que a tabela A tem o dado X, a tabela B tem o dado Y, certo? É o que a gente viu aqui nessas tabelas. Então, aqui nessa base de dados, a tabela... Deixa eu carregar aqui. A minha tabela menu tem esses dados, né? Só um instante. Ok. Deixa eu carregar aqui. Então, a tabela menu tem esses dados. Enfim, é isso que eu preciso saber. Alguns dados eu não preciso, eu abstraio. Então, eu tenho os meus usuários finais, né? Vindo através de uma visão externa, que vai ser a minha aplicação, ou mesmo o meu SGDB, né? E eles só estão nesse relacionamento aqui, com o nível externo. Ok? Eu vou ter meu nível conceitual, que é a minha modelagem, o meu modelo, esse cara aqui, ó, meu modelo, ok? E eu vou ter também o meu esquema interno. Aí aqui já vai ser o nível físico, algumas implementações feitas e algumas regras do próprio SGDB. Então aqui já vai especificando. E aqui os dados armazenados, isso aqui é conforme a regra que o SGDB definiu. Eu não preciso saber disso. Esse nível físico, algumas implementações eu preciso saber, eu preciso executar, tá bom? Mas vocês veem isso aqui em banco de dados. E o esquema conceitual, que é o modelo. Então a gente faz esse cara aqui. Ok? Para que o nosso usuário só tenha visão externa do funcionamento do banco. Alguém ficou com alguma dúvida quanto a isso? Deixa eu abrir o chat aqui. O Watson já respondeu, rapaz. Ele até fechou o jogo, cara. Agora estamos aqui. Beleza, Watson. Edson, está sim. Está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube depois. Por quê? Tem alguma restrição, ou Edson? Não, sim. Porque, igual, tem alguns colegas, né, que não estão podendo participar de forma síncrona, né, então tem gravado. Vocês viram o vídeo da outra aula? Estava lá no Ava já. Eu postei ou não postei? Qual o tema do trabalho? Giovana, eu vou passar isso depois, tá bom?
Já que a próxima aula seria para apresentar, a gente não vai apresentar, eu vou deixar a próxima aula para vocês fazerem o trabalho, tá bom? Aí eu vou passar as orientações melhor nesse dia e a gente vai estar junto aqui online fazendo o trabalho, tá bom? Vocês vão estar aí fazendo, eu vou estar online aqui comentando alguma coisa, tirando dúvida e a gente constrói junto, depois vocês me enviam, tá ok? Mas eu posso colocar as orientações antes também, isso eu vou ver depois da aula. Então aqui a gente tem, né, só para a gente continuar aqui, para a gente não estourar o nosso tempo, o nosso nível físico, que vai ser o mais baixo nível de abstração, que vai ser como os dados estão armazenados mesmo, tá bom? A gente tem o nível conceitual, que vai, né, descrever quais dados estão sendo armazenados de fato no banco de dados, as relações que existem entre eles, por isso que a gente modela daquela forma. E o nível de visão é o mais alto nível de abstração, apenas o banco de dados, para a questão de usos, né, para usuários estarem tendo acesso a esses dados de uma forma, igual está descrito aqui, ó, de uma forma, deixa eu achar, ágil, através de uma interface ágil, proporcionando um aprendizado suave. Então, eu tenho que montar esse nível de visão através desse processo de agilidade de acesso aos dados por parte do meu usuário. Por isso que eu crio esse modelo, esse esquema conceitual, para permitir que a minha visão externa estabeleça uma experiência ao meu usuário final da melhor forma possível. Então, através de uma boa experiência, né, que vai ser proporcionada através de um bom esquema conceitual, o meu usuário vai poder ter uma curva, né, igual está falando aqui, uma curva de aprendizado, né, uma rampa ascendente, né, vai ser algo que você vai conseguir proporcionar um aprendizado suave e vai reduzir, né, o esforço cognitivo, né, porque não é que ele não vai aprender, ele não vai ter que, como eu posso dizer, ele vai entender o processo de forma mais simples, consequentemente ele não vai ficar se desgastando para tentar entender algo complexo, porque a gente modelou de forma simples. A gente viu esses carinhas aqui, que são os meus elementos da minha modelagem, minha entidade fraca, tipo de relacionamento, né, tipo de relacionamento identificador, atributo-chave, multivalorado, atributo composto, e aqui, né, a gente chega então a alguns exemplos. Esse cara era para estar aqui em cima, né, que é o atributo derivado, participação total, cardinalidade, né, e aqui a cardinalidade da forma que deveria ser, né. Aqui eu tenho um para N e tal, né, nesse relacionamento aqui, mas eu especifico o meu mínimo e o meu máximo, que é as relações da minha cardinalidade, né. Eu tenho um relacionamento que vai ter o mínimo de relacionamento e o máximo de relacionamento. Como assim? Uma entidade pode se relacionar com uma outra entidade. Beleza, eu tenho um relacionamento que é no mínimo 1 e no máximo 1. Ah não, eu tenho um relacionamento que é muitos para muitos, então ele pode se relacionar no mínimo uma vez e no máximo, né, N, são muitos. Então eu posso ter vários relacionamentos. Eu posso ter relacionamento que o mínimo começa com 0. Então eu não sou obrigado a ter esse relacionamento. Mas eu posso ter 0, eu posso ter muitos. Tudo isso vão ser detalhes que a gente vai, né, conversar com mais calma para a gente poder ter esse aprendizado, tá bom? E aqui vai ter um exemplo, né, que mais um modelinho de como funcionaria. Um candidato realiza entrevista, né, a minha entrevista gera um trabalho, né, resulta num trabalho. A companhia realiza uma entrevista. Então, o candidato
companhia, eu vou realizar uma entrevista, certo? Essa entrevista vai gerar um trabalho, a entrevista tem esses atributos, o candidato tem esses atributos, da mesma forma que a companhia, e esse processo de realiza vai se tornar uma entidade, porque eu tenho um relacionamento, né, entre três entidades, tá vendo? Quando eu tenho um relacionamento aqui, a gente chama isso de relacionamento binário. Eu tenho essa entidade que se relaciona com essa, então essas duas entidades se relacionam. Quando eu tenho um relacionamento com três entidades, igual está aqui, eu tenho um relacionamento ternário. Então, tem as suas regras para poder fazer toda a modelagem. E também existe um relacionamento unário, quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Parece louco, mas existe, tá bom? Eu acabei pulando isso aqui, né? Que é um exemplo. Então, empregado, trabalho, departamento. Então, eu tenho a entidade empregado e a entidade departamento. Então, esse cara aqui no meio é o meu relacionamento. Isso é um relacionamento binário, tá? Entre duas entidades. Então, o empregado 1 trabalha para ou trabalha no departamento 1. O empregado 3 também trabalha para o departamento 1. O empregado 3 e o empregado 6. O empregado 6, ele trabalha para o departamento 1. Então, olha só, o empregado trabalha em um departamento. Repare, o empregado trabalha em um departamento, sempre em um, ok? Porém, um departamento pode ter vários empregados. Então, eu tenho relacionamento 1 para N, certo? Porque eu tenho vários empregados em um determinado departamento. O departamento 2 tem 2 empregados, o departamento 3 tem 2 empregados e o departamento 1 tem 3 empregados. Então, o empregado pertence a um departamento. Um departamento pode ter vários empregados. Isso, então, é a cardinalidade e o processo de relacionamento binário. A questão do relacionamento ternário, né, que seria esse aqui, eu tenho fornecedor, peça e projeto. Então, o meu projeto depende do meu fornecedor e depende da minha peça. Então, o projeto 1 tem o fornecedor S1 e a peça P1. O meu projeto 1 ainda tem, né, esse cara aqui, ó, que é o fornecedor 1 com a peça 2. Então, eu já tenho um pouco mais de complexidade nesse operador ternário, que é o caso desse item aqui, né? Então, uma companhia pode ter várias entrevistas, né? E um candidato pode fazer várias entrevistas em uma companhia. Então, tudo isso são opções que a gente vai, né, modelando de acordo com a realidade do nosso mini-mundo, do nosso cenário. Deixa eu sair aqui. O 5 a gente já viu, né? A abstração de dados aqui só um reforço, então, no que a gente já discutiu, né? Seria aqui aquele relacionamento, os tipos, né, que a gente tem, o relacionamento binário e ternário, a abstração de dados, como a gente viu, né, no nível físico, conceitual e divisão, que é esse nível externo aqui, né? A independência de dados. A independência de dados, ó, né, a gente viu que nos 3 níveis de abstração pelos quais o banco de dados pode ser visto. Quais são esses 3 níveis? O físico, o conceitual e o divisão. Divisão, conceitual e o físico, certo? Deixa eu ver aqui. Ó, físico, conceitual e o divisão, que é esse cara aqui. Então a gente viu que o banco de dados, a gente viu a abstração de dados desses três níveis, né? Então, olha só, a habilidade de modificar a definição de um esquema em um nível sem afetar a definição do esquema de outro nível, né, de um nível mais alto, é chamado de dependência de dados. Existem 2 níveis de dependência de dados. Então, a questão é, eu vou modificar
meu esquema conceitual ou meu esquema físico, sem influenciar nos meus esquemas superiores, certo? Então, eu vou mudar o meu nível físico sem influenciar ou impactar na minha visão, no meu nível conceitual, no meu nível externo, né, que é o meu nível de visão. Consequentemente, da mesma forma que eu tenho meu esquema de visão, meu esquema de conceito, né, que vai ser o meu nível conceitual, eu vou mudar aqui e não vai impactar na minha visão externa. Então, isso que é a abstração de dados. Ou, perdão, a independência de dados, tá bom? É a habilidade de modificar o esquema físico sem a necessidade de reescrever os programas aplicativos, certo? Então, eu mudo o que está aqui embaixo sem ter que alterar informações aqui em cima. Cadê? Aqui está falando por quê, né? Que a gente tem que fazer essa modificação, porque a gente tem que melhorar o desempenho. Lembra que eu falei aqui daquele esquema lá da tabela que eu mostrei de pessoa, que tinha os 1.500 registros? Eu vou ter que fazer a modificação dela. Só que ela não se tornou independente. Aquela tabela não está independente. Aquela tabela, quando eu alterar ela, a minha aplicação a nível código, tá? A nível interface, lá para o meu usuário, ele não vai ver que modificou em nada, tá bom? Mas eu vou ter que modificar o meu código, certo? Eu vou ter que reescrever aquele código para poder fazer essas melhorias que eu falei. Outras melhorias em outras tabelas eu não preciso nem reescrever o código, eu simplesmente faço a minha atualização ou o meu melhoramento aqui, tá bom? E não vai impactar isso aqui em cima. Então, quando o meu sistema é independente, quando eu tenho uma independência física, eu posso alterar a minha estrutura física sem impactar nas demais, né? Igual, independência lógica, é a habilidade de modificar o esquema conceitual sem a necessidade de reescrever os programas aplicativos. As modificações no nível conceitual são necessárias quando a estrutura lógica do banco de dados é alterada. Por exemplo, adição de contas de bolsa de mercado no sistema bancário. Então, é a questão, né? Só recapitulando, a gente tem independência de dados. A independência de dados é você modificar um nível abaixo sem influenciar no nível acima, ok? A gente tem, então, a independência de dados física e a lógica. A física vai ser a modificação desse cara aqui sem impactar nesses de cima. E a independência lógica, que é esse cara aqui, vai ser você modificar esse carinha aqui sem impactar aqui, ó. Programas, quando ele fala aqui, ó, programas aplicativos, né, é o quê? É os meus sistemas, são os meus softwares, são a minha visão externa, ok? É os caras que estão aqui. Então, eu modifico esse sem influenciar nos meus itens superiores, modifico esse sem influenciar os meus itens superiores. Isso, então, que é a independência de dados, tá bom? Você gerou dados independentes, eu posso modificar sem eles ficarem, influenciando os meus itens. Agora, deixa eu achar aqui, beleza. Então, a independência lógica dos dados é mais difícil de ser alcançada que a independência física. Só, independência lógica, que é no meu nível conceitual aqui, tá bom? Ela é mais difícil do que a independência física. Porém, os programas são bastante dependentes da estrutura lógica dos dados que ele acessa. Então, apesar que os dados, né, diretamente lá na estrutura lógica, é como se fosse um modelo, como são o modelo, né, dos meus dados, isso me torna um pouco mais complicado fazer uma modificação sem que eu influencie lá em cima no meu programa aplicativo, né, lá no meu software. Porque eu posso vir no meu banco de dados e mudar um tipo de dado, eu posso ir lá no meu banco de dados no nível físico, né,
alterar um valor default, alterar um atributo da minha tabela, isso não podia ser nulo, agora pode ser nulo. Então, isso são dados que não impactam tanto o meu sistema. Eu consigo modificá-los sem mexer em nada. Né? Um exemplo. Eu posso vir aqui, falar, vou pegar aqui, um exemplo. Isso aqui é a base que está real, está online isso aqui, tá, galera? Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos vir aqui em conteúdos, certo? Conteúdos, alterar a tabela, certo? Eu estou alterando a minha tabela. Eu estou fazendo uma modificação aonde? Eu estou fazendo uma modificação aqui, no meu esquema físico, tá bom? Eu vou falar então que o título, a partir de agora, ele não pode ser nulo, not null, tá vendo? Ele não pode ser nulo. Apliquei, reparem que ele demora um pouquinho, né? Sucesso. Eu alterei alguma linha de código? Não. O meu sistema continua funcionando normal? Sim. Porque essa alteração aqui, a nível físico, não impacta diretamente no meu sistema. Então, algumas coisas aqui eu consigo alterar, melhorar, para que eu não, para melhorar o desempenho, claro, mas que não vão influenciar nos meus aplicativos. Eu não alterei nenhuma linha de código, mas eu melhorei alguns pontos fazendo aquele processo ali. Claro, foi um processo mais simples, tá? Mas, só para vocês entenderem, quando eu tenho que mudar o meu nível conceitual, já que é o modelo que eu implementei no meu banco, provavelmente a minha aplicação está respeitando esse modelo. Então, por isso que aqui está falando que quando eu tenho que fazer a independência lógica, ela é mais complexa, porque é mais difícil eu mudar o modelo do que mudar a parte física dos dados. Vocês conseguiram entender esse ponto? Ou ficou um pouco confuso? Deixa eu ver. Então, deixa eu ver aqui o que o Edson falou. Então, uma alteração no nível físico não altera diretamente o nível externo. Isso. Porque essa questão do nível externo, eu não preciso ficar mexendo em código, certo? Eu não preciso ficar alterando códigos para aplicar. Algumas, não são todas, entendeu? Algumas sim. Outras, infelizmente, eu vou ter que alterar código. Mas essa que eu fiz ali que vocês viram me permitiu essa independência dos dados. Eu posso fazer esses tipos de correções sem que influencie no meu nível externo. Já se eu fosse fazer essa alteração a nível lógico, provavelmente, a nível lógico, que seria aqui, eu teria que fazer a alteração lá no meu código-fonte, reescrever o meu código ou parte dele. Certo? Vocês entenderam? Show. Alguém ficou com alguma dúvida? Então, aqui vai continuar falando a questão da independência dos dados. E aqui a gente tem a linguagem de manipulação de dados, os níveis de abstração discutidos anteriormente, físico, conceitual e visão, não se aplicam somente à definição ou estrutura de dados, mas também à sua manipulação. A manipulação de dados significa o quê? A busca da informação armazenada, a inserção de novas informações, a eliminação de informações e a modificação. Então, eu tenho read, create, que é criar, inserir, deletar e alterar a informação. Então, esses três caras aqui, eles têm que minimamente fazer isso. Ler, criar, alterar e apagar. Beleza? Ele tem que ser escrito dessas três formas. Então, eu
tenho que, fazer essa manipulação dos meus dados. É o famoso CRUD, que eu não sei se eu expliquei, eu cheguei a comentar com vocês, né? O CRUD, CRUD. Create, Read, Update, Delete, que é as operações básicas, que está escrito aqui. Buscar seria o read, né? Inserir seria o C, de criar, create. O eliminar seria o D lá, de delete. E a modificação seria o de update. Tá bom? Então, para a gente, finalizar esse... porque eu não lembro se eu tinha comentado com vocês ou na outra turma, mas, enfim, é a base do sistema. O seu sistema tem que ser capaz de fazer esse CRUD, que é ler, alterar, criar e deletar. Então, olha só, eu tenho então esse cenário, eu tenho os meus usuários, programadores, usuários de alto nível, administrador de banco de dados. Então, os usuários, através de aplicativos, nesse aplicativo tem um código-fonte que vai até o meu banco de dados. Gerenciador de banco de dados, o SGDB está aqui. Alguns outros programas, porque o meu usuário acessa um programa para acessar o banco de dados. Programas podem acessar outros programas para acessar o meu banco de dados. Então, também existe essa relação. Usuários de alto nível, eu posso ir direto através do meu SGDB e no meu banco de dados. E o administrador, ele é um cara que já está um pouco mais, um pouco mais avançado. Ele vai fazer o processo de criação do banco, alteração de tabelas. Então, alguns dados específicos, o meu administrador de banco de dados que vai fazer essas tarefas. É como se fosse o cara que tem o conhecimento necessário e também condições para poder estar fazendo as modificações do meu banco a nível físico. Esse cara vai fazer as modificações a nível físico e a nível conceitual. Certo? Esse cara é como se fosse o manda-chuva, ele que vai mandar, ele que vai coordenar todo o banco de dados. Lembra lá que eu falei do DBA nas últimas aulas? O administrador de banco de dados é esse cara aí. Alguém tem alguma dúvida, galerinha? Então, beleza. A gente termina a nossa revisão, tá bom? Igual tá aqui, vídeo da webconferência semana passada, Eu vou colocar, aqui eu não coloquei o link da web, eu vou colocar depois então só o link do vídeo no YouTube, vídeo da web, igual tá aqui, vídeo da webconferência, aqui contando esse vídeo que a gente está gravando nesse momento. Aí quem, os colegas que não tiveram a oportunidade de assistir vão poder estar vendo esse vídeo depois e se inteirando do conteúdo. Eu vou colocar daqui a pouco, mais para o final da tarde ou à noite, o exercício de fixação. Vocês têm até a semana que vem para estar fazendo, tá bom? Aí o fórum também, durante essa semana, vamos tentar fazer até o final de semana, mas o último prazo mesmo é na terça-feira, tá bom? Aí a gente encerra essa semana e começa a próxima semana. Ok? Tentem até o final dela, mas se não der, a gente vai até a próxima terça, aí o prazo final. Mas vamos participar, tá? Tem mais outra mensagem aqui não lida. Alguns colegas já comentaram, Vamos pegar aqui, o Liésio. Então, olha só, legal, a Caroline trouxe um contexto, trouxe um item na abstração de dados, de banco de dados, e o Nieto já veio comentando
Interessantíssimo isso aqui, certo? Então, ó, agregou um valor. Então, é isso que eu peço que vocês façam. E, querendo ou não, esses conteúdos que a gente está discutindo aqui, é os conteúdos da nossa matéria, os conteúdos que vão cair na prova também. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? NOP. Ok, Tainá? Joia. Galerinha, então, a gente pode encerrar por hoje, tá bom? O Watson já está doido para jogar o Valorant, né? Eu acho que já está coçando de vontade de ir para lá, mas olha o Vitor Hugo também aqui chorando que queria. Não, vou dar mais um pouquinho de alaço. Fecha o jogo aí, vamos ficar mais um pouquinho aqui. Quero conversar com vocês outra coisa. Quero uma placa. Ah, bem lembrado. Cadê? Deixa eu abrir a câmera aqui. Olha só, galerinha, o Vitor Hugo estava na carência de uma placa de vídeo, né? Aí eu falei que eu ia dar essa aqui para ele. Foi até uma adaptação que eu fiz aqui, ficou bom mesmo. Assim, cara, isso deve ter funcionado algum dia. Hoje já não funciona mais, mas ela é sua. Então, né, falando abertamente para todo mundo, provavelmente isso aqui já, esse slot também não existe mais, porque acho que é um AGP esse aqui. Agora também que eu quebrei esse trem aqui não vai funcionar mesmo. Mas enfim, tá aqui sua placa de vídeo, assim que eu puder levar para você eu levo, tá bom? Infelizmente acho que você não vai conseguir utilizá-la, mas é sua. Joia? Não é um RTX dessa não, Watson. Enfim, é só uma brincadeira, né, que o Vitor Hugo estava lá pedindo, falei, cadê? Sacanear aí. Mas enfim, se ninguém tiver mais, né, nenhuma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, a gente encerra a nossa aula até semana que vem. Aí eu vou passar as orientações aqui no AVA. Qualquer dúvida, manda lá no grupo, manda no e-mail, tá bom? Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.